João puxou o freio de mão com um rangido pesado, o caminhão tremendo levemente sob seu comando. A noite estava clara, mas o vazio do interior do Brasil, uma terra de horizontes infinitos e escuridão absoluta, se estendia à frente como uma ameaça silenciosa. Ele havia aceitado esse frete de última hora por causa do pagamento. Uma quantia generosa, incomum para uma rota tão simples. Apenas uma viagem pelo interior, passando por uma estrada antiga, até uma cidade que ele nunca tinha ouvido falar antes. Boa Esperança. Ele olhou para o GPS no painel, que mostrava o nome do destino, embora não houvesse sinal de celular por quilômetros. Boa Esperança, ele murmurou para si mesmo, sem conseguir evitar o tom de ironia. As esperanças não pareciam boas desde que ele havia pegado aquela estrada. Tudo estava tão deserto, tão parado. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na forma de um barulho. Um som estranho, como se o vento estivesse tentando dizer alguma coisa. Mas não havia vento, nenhuma brisa sequer. Apenas silêncio. E aquele som, um lamento baixo que parecia rastejar pela escuridão. João olhou pelos retrovisores, mas nada além da estrada iluminada pelos faróis do caminhão. Ele sacudiu a cabeça, afastando o desconforto, e ligou o motor. À medida que avançava, começou a notar algo peculiar. A estrada, longa e retorcida, parecia nunca mudar. Não havia variação na paisagem, nenhuma casa, nenhuma árvore, nem mesmo um animal cruzando o caminho. Apenas o asfalto e o céu estrelado acima, que parecia indiferente à sua presença. Horas se passaram, mas o GPS continuava indicando que ele ainda estava a 40 quilômetros de Boa Esperança. Ele deveria ter chegado lá há muito tempo, mas a distância nunca diminuía. Talvez o GPS estivesse com defeito, pensou. Seria ridículo ficar preso em um loop por causa de um erro técnico. Então, ele olhou para o marcador de combustível. Estava ficando baixo. Pouco depois, um brilho amarelado apareceu no horizonte distante. João apertou os olhos, aliviado. Um posto de gasolina. Finalmente, um lugar para parar. Ele dirigiu na direção do pequeno prédio isolado à beira da estrada, parecendo mais uma lembrança de um tempo passado do que uma estrutura funcional. O posto estava vazio. Não havia nenhum outro veículo, nem atendentes visíveis, mas as luzes piscavam levemente, como se estivessem funcionando precariamente. Ele desceu do caminhão, os sapatos batendo no asfalto quebrado. O silêncio aqui era diferente. Era pesado, como se cada som estivesse sendo engolido pela escuridão. Enquanto abastecia, ele olhou em volta, e foi então que ouviu. Melhor não seguir em frente. A voz veio de trás dele. Um homem magro e curvado estava na sombra, próximo ao pequeno escritório do posto. João não o tinha visto antes, o que era estranho, dado o quão quieto o local estava. Ele franziu o senho, avaliando o homem. O quê? João perguntou, com a voz saindo mais dura do que pretendia. Ele não gostava de gente que aparecia do nada, ainda mais em um lugar deserto como aquele. Sei que está indo para Boa Esperança, o homem continuou, os olhos fixos em João. Havia algo perturbador no olhar dele, algo que fez a pele de João arrepiar. Ninguém mais faz esse caminho, e por uma boa razão. João bufou, descontente com o rumo da conversa. Preciso fazer essa entrega. Se está preocupado com histórias de fantasmas, isso não é problema meu. O homem não respondeu, apenas o observou por um momento. Depois, voltou para as sombras, murmurando. Eles estão esperando. João balançou a cabeça, desconcertado. Apressou-se a terminar de abastecer, pagou o valor e voltou para o caminhão, irritado com a situação. A estrada se estendia à sua frente, ainda mais sombria do que antes. O desconforto crescia dentro dele, mas ele se forçou a afastar o sentimento. Ignorando o aviso do homem, ele pisou fundo no acelerador e avançou pela estrada. Mas à medida que dirigia, começou a notar algo estranho. Já fazia mais de uma hora desde que saiu do posto de gasolina, mas a estrada parecia não mudar. Os mesmos sinais, os mesmos marcos, passavam por ele de novo e de novo. Um velho poste inclinado, uma curva fechada. Ele tinha certeza de que já havia passado por ali antes. Mas como isso era possível? A estrada não tinha saída. Foi então que viu, na beira da estrada, uma figura. Um homem. Ele se aproximou mais e percebeu que era o mesmo atendente do posto, parado ali como se estivesse esperando por ele. João pisou no freio, o coração disparado. Olhou para trás, mas não havia ninguém na estrada, apenas o vazio. Sentindo o pânico se apoderar dele, ele acelerou novamente, as mãos tremendo no volante. Mas conforme avançava, percebeu com horror que a estrada estava levando de volta ao mesmo lugar, para a mesma figura parada na escuridão. João respirava pesado.
as mãos tremendo no volante, o suor escorrendo pela testa. A figura parada na beira da estrada, o atendente do posto, não fazia sentido. Ele o havia deixado para trás. Era impossível que o mesmo homem estivesse ali, na beira de uma estrada que ele não conseguia escapar. Ele acelerou o caminhão, tentando afastar a sensação sufocante de que algo muito errado estava acontecendo. O motor rugiu alto, mas não o suficiente para abafar os pensamentos que martelavam sua mente. Como era possível? Ele havia seguido o caminho corretamente. O GPS continuava mostrando Boa Esperança a 40 quilômetros, como se estivesse congelado. Não tinha saídas, não tinha desvios. E o homem? Como ele podia estar ali, à beira da estrada? Imóvel, inexpressivo, como se fosse parte daquela paisagem maldita. Era um truque da sua mente? Ou pior, a estrada estava brincando com ele, uma espécie de armadilha. A cada curva que João fazia, cada quilômetro rodado, a sensação de que estava preso em algo maior do que ele próprio aumentava. Ele soltou um riso nervoso, que logo se transformou em uma risada amarga e desesperada. Isso não é possível, porra. Não é! Gritou, batendo a mão no volante. Mas lá estava ele de novo, a poucos metros à frente, a mesma figura, a mesma maldita estrada, girando em torno dele como se estivesse preso em um ciclo eterno. A cada repetição, o cenário parecia mais distorcido. O céu, que antes estava claro, agora parecia mais escuro, como se as estrelas estivessem sumindo lentamente. As árvores, que ele mal notara antes, se tornavam sombras grotescas curvadas, parecendo espreitar o caminhão à medida que ele avançava. Quando finalmente parou, já não sabia quanto tempo estava preso naquele inferno. O relógio no painel parecia girar sem propósito. Talvez fossem horas, talvez dias. João respirou fundo, tentando acalmar o batimento acelerado. Precisava pensar com clareza. Precisava sair dali. Ele pegou o celular, mas como já esperava, ainda estava sem sinal. Não havia como pedir ajuda. Merda. Murmurou, encostando a cabeça no volante, os olhos fechados, tentando não ceder ao desespero. Foi então que ouviu o som. Um sussurro baixo, vindo de algum lugar muito próximo. Ele ergueu a cabeça rapidamente, os olhos arregalados. Nada à vista. Apenas o caminhão parado no meio da estrada vazia. Mas o sussurro continuou, como se algo estivesse chamando. Ele olhou pelo retrovisor e, por um momento, apenas por um segundo, jurou ter visto uma figura nas sombras do banco traseiro. Um reflexo, talvez. Ou seria sua mente pregando peças. Engolindo em seco, João saiu do caminhão. Precisava de ar. Precisava entender o que estava acontecendo. A estrada estava deserta, mas o silêncio era quase palpável. Tudo ao redor parecia ter sido engolido por uma calmaria opressiva, como se o próprio tempo estivesse preso ali com ele. Então ele decidiu. Voltaria para o posto de gasolina. Talvez o atendente pudesse explicar. Talvez houvesse uma saída. Mesmo que a ideia fosse absurda, era a única coisa que fazia sentido naquele momento de desespero. Ele entrou novamente no caminhão e deu a partida. O motor rugiu, mas algo parecia diferente dessa vez. O caminhão avançava, mas a estrada, ela parecia se mover com ele. João franziu o senho, confuso. O asfalto, as árvores, o céu. Tudo ao redor parecia girar levemente, como se estivesse sendo dobrado pela sua própria vontade. Cada quilômetro que percorria, o ar parecia mais pesado, a escuridão mais densa. Aquele maldito atendente sabia de algo. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Quando finalmente chegou ao posto de gasolina, algo estava diferente. O lugar que antes parecia simplesmente abandonado, agora parecia apodrecer diante de seus olhos. As luzes piscavam, mas com uma intensidade fantasmagórica. O letreiro estava torto, quase caindo, e as paredes do pequeno escritório estavam cobertas de musgo. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia vento, mas o ar estava gelado, carregado de uma presença invisível. Ele saiu do caminhão, mais cauteloso dessa vez, cada passo ecoando no asfalto rachado. O silêncio era sufocante e o cheiro de óleo velho e ferrugem preenchia o ar. Quando chegou perto da entrada do escritório, viu o atendente de novo, parado atrás do balcão. O mesmo homem, a mesma expressão inexpressiva. Mas agora havia algo mais em seus olhos. Um brilho sombrio, quase zombeteiro. "Eu te avisei", disse o atendente, sem mexer os lábios, como se as palavras tivessem saído de algum lugar além do corpo. "Você não deveria ter continuado." João sentiu um nó na garganta, o pânico crescendo. "O que está acontecendo?" ele perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Por que não consigo sair dessa maldita estrada?" O atendente inclinou a cabeça levemente como se estudasse João. "A estrada. Ela quer algo de você. Ela sempre quer."
Ele deu um sorriso torto, perturbador. E você ignorou o aviso. Que aviso? João gritou, a raiva e o medo se misturando. Que porra de aviso? O atendente não respondeu. Em vez disso, apontou para a estrada com um gesto lento e deliberado. João seguiu o olhar do homem, mas viu apenas o asfalto se estendendo para além do que seus olhos podiam alcançar. Você já não está mais no lugar que conhecia. O atendente continuou, a voz baixa, quase um sussurro. A estrada agora é parte de você, e você é parte dela. João deu um passo para trás, o terror crescendo em seu peito. Isso não faz sentido. Como? Como eu saio daqui? O atendente deu uma risada suave, quase lamentosa. Não há saída. Você pertence a ela agora. Antes que João pudesse responder, o som de passos atrás dele o fez congelar. Lentamente ele se virou, o coração batendo freneticamente. Na beira da estrada, onde a escuridão parecia mais espessa, ele viu as figuras. Vultos sombrios, parados na escuridão, observando-o. Eles não se moviam, mas João sentia que estavam se aproximando, que estavam se alimentando de seu medo, crescendo a cada segundo que ele os encarava. O pânico tomou conta de João. Ele correu de volta para o caminhão, sem olhar para trás. Entrou rapidamente, trancou as portas e pisou no acelerador. O motor rugiu mais uma vez, e ele partiu, dirigindo a toda velocidade pela estrada. Mas enquanto avançava, algo dentro dele dizia que já era tarde demais. A estrada o havia reclamado, e ele sabia, no fundo de sua alma, que jamais escaparia. Carlos encostou o caminhão em frente ao armazém e desligou o motor. A chuva fina que caía sobre o pequeno vilarejo no interior parecia uma cortina que borrava a realidade. Ele olhou o relógio. 2 horas da manhã. O armazém era uma construção velha, com tijolos descascando e janelas pequenas demais para deixar qualquer luz entrar. As lâmpadas dos postes piscavam de forma irregular, dando um toque quase sobrenatural àquele cenário. O trabalho havia aparecido de repente, uma ligação rápida de um número desconhecido. Tem uma carga para ser entregue até o amanhecer em uma cidade a 400 quilômetros daqui. Pagamento adiantado, sem perguntas. Carlos, um caminhoneiro experiente, já tinha visto de tudo nas estradas e não era o tipo de cara que rejeitava trabalho. O pagamento era bom e ele precisava da grana. Mas ao olhar para o armazém naquela noite sombria, algo nele sussurrou para não aceitar o serviço. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. É só mais uma viagem, disse para si mesmo, saindo da cabine do caminhão. O encarregado do armazém, um homem alto com uma expressão severa, abriu o portão com um rangido assustador. Ele gesticulou para Carlos seguir até o container, uma grande caixa metálica que parecia desgastada pelo tempo e pelo uso. Isso é tudo? Perguntou Carlos, olhando para a carga. Era incomum não receber detalhes sobre o que estava carregando, mas ele já havia feito trabalhos estranhos antes. Algumas coisas era melhor não saber. Apenas leve até o destino. E não. O homem hesitou por um momento, encarando Carlos com um olhar penetrante. Não olhe para trás. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não queria mostrar hesitação. Ele assentiu e subiu de volta ao caminhão, dando partida no motor. À medida que dirigia pelas ruas desertas do vilarejo, as palavras do homem ecoavam em sua cabeça. Não olhe para trás. O que ele quis dizer com isso? Quando Carlos entrou na estrada, o silêncio do interior noturno o envolveu. A chuva fina batia no para-brisa, criando um som rítmico, quase hipnótico. Ele ligou o rádio, mas só encontrou estática. Resmungando, desligou o aparelho. Seriam 4 horas de viagem, talvez mais se o tempo piorasse. A estrada estava vazia, iluminada apenas pelos faróis de seu caminhão. Ele tentou se distrair pensando no pagamento, na rotina de casa, mas algo persistente o incomodava. O peso daquela carga atrás dele parecia crescer, não no sentido físico, mas como uma presença indesejada. Foi quando ouviu o primeiro som. Uma batida surda vinda de trás. Carlos franziu o senho, olhando rapidamente para o retrovisor. Claro que não viu nada, apenas a escuridão e as sombras distorcidas que dançavam conforme o caminhão avançava. Talvez algum movimento brusco da estrada tivesse deslocado algo dentro do container, ele pensou. Mas a estrada estava lisa. Ignorando o som, continuou a dirigir. Mas então a batida veio de novo, e desta vez foi seguida por um som arrastado, como se algo estivesse sendo movido dentro da carga. Ele olhou de novo pelo retrovisor, agora com o coração acelerado, mas não havia nada. A tensão começou a apertar o peito de Carlos. Ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação.
Talvez algum bicho tenha entrado na carga, disse para si mesmo. Mas enquanto pensava nisso, algo mais chamou sua atenção. No canto do retrovisor, ele jurou ver uma silhueta se movendo na escuridão. Algo grande, se arrastando. Ele engoliu em seco e olhou de novo. Não havia nada. Apenas sombras. Mas o coração continuava a bater forte. Ele apertou as mãos no volante e aumentou a velocidade. O som das batidas voltou mais forte desta vez, como se algo estivesse tentando sair. Carlos parou o caminhão bruscamente no acostamento, respirando fundo, com o coração a mil. Ele sabia que não devia, sabia que algo o alertava a ficar longe, mas a curiosidade e o pavor foram mais fortes. Ele saiu da cabine e caminhou em direção ao container, a chuva molhando seu rosto e seus cabelos. O ar frio da madrugada parecia estar se tornando cada vez mais pesado. Quando chegou perto da traseira do caminhão, hesitou. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo e por um segundo achou ter ouvido um sussurro. Ignorando o medo crescente, abriu a porta do container. O interior estava escuro como breu, mas ele não viu nada de imediato. Apenas caixas empilhadas, amarradas e presas para não se moverem. Tudo parecia estar no lugar. Ele respirou aliviado, mas quando estava prestes a fechar a porta, viu algo se movendo no fundo do container. Carlos congelou. Uma silhueta indistinta, uma figura humana? Não era possível. Ele deu um passo para trás, os olhos arregalados, a respiração acelerada. "Tem alguém aí?" perguntou, a voz saindo mais alta do que esperava. Silêncio. A figura não se mexia. Ele olhou ao redor, esperando ouvir uma resposta, mas não havia ninguém. Ele voltou a se aproximar, tentando enxergar melhor através da escuridão. E então a figura se moveu, lentamente, quase como se estivesse deslizando. Carlos deu um passo para trás, tropeçando, e o container ecoou um som metálico. Ele fechou a porta com força, trancando-a novamente e voltando para a cabine do caminhão. As mãos tremiam, o suor frio escorria pela testa. Algo estava errado, muito errado com aquela carga. E agora, ele tinha certeza de que não estava sozinho. Sentando-se no banco do motorista, ele ligou o caminhão e acelerou, tentando se afastar o mais rápido possível daquele lugar. Mas o terror havia se instalado nele, como uma sombra que não podia ser afastada. Enquanto dirigia pela estrada deserta, Carlos sentia que algo o observava. O retrovisor parecia estar constantemente mostrando movimentos nas sombras, algo no canto de sua visão periférica. Mas ele não podia parar, não podia olhar para trás. A cada batida surda no container, seu coração parecia saltar no peito. E então a pior sensação o atingiu. Ele estava sendo seguido. Carlos olhou pelo retrovisor, e desta vez não havia mais dúvida. Silhuetas nebulosas, indistintas, pareciam surgir da escuridão da estrada, movendo-se rapidamente em sua direção. Ele apertou o acelerador, o motor rugindo sob a pressão. Mas por mais rápido que tentasse ir, as figuras pareciam estar cada vez mais próximas. Um arrepio percorreu sua espinha quando ele finalmente compreendeu. Ele estava transportando algo que jamais deveria ter sido movido, algo que não pertencia a este mundo. E agora, isso seguia, reclamando o que era seu. A estrada à sua frente parecia se estender infinitamente, como se o próprio destino estivesse conspirando contra ele. Não havia mais saída. Carlos respirou fundo, o pavor crescendo em cada centímetro de seu corpo, enquanto a noite o cercava. O que quer que estivesse dentro daquele container, o que quer que estivesse lá fora na escuridão, não iria deixá-lo escapar tão facilmente. Carlos apertou o volante com força enquanto o caminhão voava pela estrada. As silhuetas continuavam a persegui-lo, distorcidas pela escuridão e pelas gotas de chuva no para-brisa. O motor rugia, como se o caminhão também estivesse desesperado para escapar daquilo que vinha atrás. Seus olhos se fixavam no retrovisor com uma frequência crescente, mesmo sabendo que olhar não ajudaria em nada. O terror agora parecia grudado em sua mente, uma presença constante que ele não conseguia afastar. Por mais que acelerasse, a sensação de que as figuras sombrias se aproximavam não diminuía. Elas estavam lá, como espectros vingativos, e ele sentia o frio do medo penetrando seus ossos. O que diabos estava acontecendo? Ele sabia que deveria ter recusado aquele trabalho. Algo na maneira como o homem do armazém falara, o aviso sombrio. E agora, a terrível perseguição que estava enfrentando. Sua cabeça girava. O que havia no container que poderia causar tudo aquilo? Ele precisava descobrir. Mas o pavor de parar e enfrentar a verdade era sufocante. A cada novo som que ouvia vindo do container, o coração de Carlos parecia saltar no peito.
e a mente já fragilizada se agarrava à possibilidade de que talvez tudo fosse apenas uma ilusão, um pesadelo febril que logo terminaria. Mas ele sabia que não era. Depois de mais alguns quilômetros de estrada vazia e assombrada, o painel de combustível piscou, indicando que o tanque estava quase no fim. Ele teria que parar, gostasse ou não. Precisava de combustível para continuar a viagem, ou ficaria vulnerável à mercê daquilo que o perseguia. No horizonte, um posto de gasolina surgiu, pequeno e isolado, mal iluminado por algumas luzes que pareciam prestes a se apagar. Era um desses postos abandonados, raramente frequentado por motoristas. Um alívio temporário, ele pensou, enquanto sentia seu coração desacelerar ligeiramente. Carlos estacionou o caminhão, desligou o motor e saiu da cabine, sendo imediatamente atingido pelo silêncio pesado da noite. A chuva fina continuava a cair, tornando o ambiente ainda mais desolado. Ele caminhou até a bomba de combustível e começou a reabastecer, mas não conseguia deixar de olhar para o container. O som que antes parecia distante e abafado, agora estava mais claro. Era como se algo, ou alguém, estivesse dentro dele, arranhando a superfície de metal, tentando sair. Ele engoliu em seco. Aquela carga, havia algo muito errado. Enquanto a bomba trabalhava lentamente, Carlos sentiu um arrepio na nuca. Ele olhou ao redor, sentindo-se observado. O vento assobiava levemente entre os galhos das árvores próximas, mas havia outra coisa no ar. Algo que não pertencia àquele lugar. Sua mente voltava às silhuetas na estrada, e ele rapidamente olhou para trás, esperando vê-las emergindo das sombras. Nada, apenas o vazio. De repente, um estalo alto veio do container, fazendo Carlos saltar. Ele largou a bomba e correu para o caminhão. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber o que havia naquela carga que parecia atraí-lo para um pesadelo sem fim. Ele abriu a porta traseira do container mais uma vez, seu coração batendo forte. Dessa vez, a escuridão lá dentro parecia mais espessa, mais sufocante, como se escondesse algo que não queria ser revelado. Suas mãos tremiam enquanto procurava a lanterna no bolso e a acendeu. O feixe de luz atravessou o interior do container, revelando novamente as caixas empilhadas. Mas havia algo mais dessa vez. No fundo, perto da última caixa, ele viu um rastro de líquido escuro e pegajoso. Carlos franziu a testa. Aquele líquido não estava ali antes. Era grosso, quase negro, com um cheiro metálico que ele conhecia bem. Sangue. Mas de onde vinha? Ele se aproximou, cada passo mais pesado que o anterior, como se o chão estivesse sugando sua vontade de continuar. Quando chegou perto da última caixa, percebeu que o rastro levava até uma abertura pequena no fundo do container, como uma porta secreta que ele não tinha notado antes. Seu coração disparou. Ele se ajoelhou, ignorando o medo que apertava sua garganta, e puxou a pequena porta, revelando um compartimento escondido. Dentro, algo estava envolto em um pano escuro, e o cheiro de sangue ficou mais forte. A essa altura, Carlos já estava suando frio. Ele estendeu a mão, hesitante, e puxou o pano. O que viu em seguida congelou seu sangue. Havia um corpo ali, um cadáver encolhido, em avançado estado de decomposição. O rosto estava coberto por vermes, os olhos completamente vazios, mas o que mais aterrorizava Carlos era a expressão gravada na carne decomposta. Um grito congelado no tempo. Como se aquela pessoa tivesse morrido em absoluto terror. Carlos tropeçou para trás, sentindo o mundo girar ao seu redor. Ele tentou processar o que estava vendo, mas seu corpo reagiu antes de sua mente. Vomitou no chão, o gosto amargo da bile invadindo sua boca enquanto o horror da situação o dominava. Aquela carga, aquele maldito container. Ele estava transportando um cadáver, mas não era apenas isso. Ele sabia que havia algo mais sombrio naquela situação. As silhuetas na estrada, os sussurros, tudo parecia estar conectado àquele corpo. Enquanto tentava se levantar, o som de passos ecoou pelo posto. Não eram os seus. Carlos virou-se rapidamente e lá estava, uma figura sombria, parada na beira da luz fraca que iluminava o posto. Seus contornos eram indistintos, mas ele sabia que era uma das silhuetas que o havia seguido pela estrada. "O quê? O que você quer?" gritou, a voz trêmula. A figura não respondeu, mas lentamente começou a se mover em sua direção. Carlos correu para a cabine do caminhão, a adrenalina agora substituindo o pavor paralisante. Ele ligou o motor com mãos trêmulas e acelerou para longe do posto, sem se importar em fechar a porta do container. Precisava fugir. A estrada voltou a se alongar à sua frente, mas as figuras agora o cercavam, surgindo das sombras à medida que ele avançava.
O som das batidas no container estava de volta, mais intenso, quase frenético. Algo estava querendo sair. Algo estava vivo lá dentro. Mas Carlos sabia que não poderia parar. Não agora. Ele precisava continuar, mesmo que aquela estrada não tivesse fim. Mesmo que estivesse levando sua própria condenação. O container o chamava, as silhuetas o seguiam, e ele, preso naquele pesadelo, sabia que não havia mais volta. Algo terrível havia sido despertado. E agora, ele estava preso em um jogo mortal, com forças além de sua compreensão. Carlos acelerou o máximo que pôde, mas a estrada parecia rir de sua tentativa de escapar, como se estivesse viva, como se quisesse que ele continuasse, que seguisse adiante para o inevitável fim. A estrada, assim como o pesadelo, não tinha fim. O motor do caminhão rugia solitário, ecoando pela estrada vazia. Pedro, com as mãos firmes no volante, fitava a linha estreita de asfalto à sua frente, sem fim à vista. A rodovia antiga, já muito esquecida, serpenteava entre colinas desoladas, ladeada por árvores secas e retorcidas como braços decepados estendendo-se ao céu. O silêncio da madrugada pesava como um manto sobre seus ombros, interrompido apenas pelo ronco do motor e pelo leve ruído dos pneus contra o asfalto gasto. Pedro sabia que aquela estrada era evitada pela maioria dos motoristas. Os antigos falavam dela com um misto de reverência e medo, chamando-a de o caminho dos mortos. No passado, era o único trajeto que ligava pequenos vilarejos no interior do estado. Era por ela que passavam os funerais, os corpos dos falecidos sendo levados à última morada, acompanhados por famílias silenciosas e curvadas pela tristeza. Agora, com as estradas modernas, o caminho dos mortos estava relegado ao esquecimento, percorrido apenas por quem não tinha outra escolha. Como Pedro, o caminhoneiro era um homem de poucos medos, habituado à solidão da estrada. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a conviver com o isolamento, com o ronco incessante do motor e a vastidão das estradas vazias. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. A estrada exalava uma estranha opressão, uma sensação de morte que ele não conseguia afastar. O ar estava parado, denso, e um frio incomum envolvia a cabine do caminhão, apesar do calor típico daquela região. Ele olhou pelo retrovisor, e algo o incomodou. Não havia nada atrás dele além da escuridão, mas a sensação de ser seguido era inegável. Pedro bufou, tentando afastar os pensamentos. Lendas de beira de estrada, pensou. Não era o primeiro caminhoneiro a percorrer aquela rota à noite. E certamente não seria o último. Ele precisava apenas chegar ao destino, entregar a carga e voltar para casa. Nada mais importava. Então, de repente, o ar ao seu redor mudou. Uma névoa espessa e fantasmagórica começou a se formar na estrada à sua frente, cobrindo o asfalto como um manto branco e opaco. Pedro diminuiu a velocidade, sentindo o frio aumentar, enquanto a névoa engolia o caminhão. Era uma bruma tão densa que mal conseguia ver alguns metros à frente. A luz dos faróis era tragada pela escuridão, tornando a viagem ainda mais sufocante. Foi então que ele os viu. Ao lado da estrada, nas sombras da névoa, figuras escuras começaram a surgir. Elas caminhavam lentamente, vestidas de preto, como se fossem parte de um cortejo fúnebre, acompanhando o trajeto do caminhão. As roupas antigas, esfarrapadas e encharcadas pela umidade, pendiam de seus corpos magros e altos. Seus rostos estavam ocultos sob véus, e seus passos eram silenciosos, quase imperceptíveis. Pedro sentiu um calafrio correr por sua espinha. Seu coração começou a bater mais rápido, e o medo, um velho inimigo que raramente enfrentava, começou a se instalar. Ele forçou os olhos para enxergar melhor, mas as figuras continuavam distantes, espectrais. Seriam fantasmas? Alucinações da fadiga? Ele não sabia ao certo, mas o que sabia era que não pararia para descobrir. Aumentou a velocidade, tentando deixar aquelas visões para trás, mas as figuras continuavam a aparecer, mais próximas a cada quilômetro. Agora, algumas caminhavam ao lado do caminhão, seus passos sincronizados com o movimento do veículo. Pedro apertou o volante com força, incapaz de desviar os olhos daquelas figuras sinistras. De repente, o som que ele mais temia ressoou pela cabine. Uma batida suave, mas claramente audível, na lateral do caminhão. Pedro gelou. Era impossível. Ninguém poderia bater na lateral do caminhão em movimento. Ele olhou para o retrovisor, mas viu apenas a névoa. As figuras pareciam ter desaparecido. Ele não estava mais vendo o cortejo, mas o som das batidas continuava, agora mais forte e mais próximo. Respirando fundo, ele decidiu fazer algo que nunca havia feito antes.
Parou o caminhão no acostamento. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. O motor roncava baixinho, mas fora isso, o mundo parecia estar suspenso no tempo. Pedro desceu da cabine, sentindo o ar gélido da noite envolver seu corpo. A névoa estava mais densa do que nunca, e ele mal conseguia ver além da ponta de seus pés. No entanto, ele seguiu em direção à lateral do caminhão, onde havia escutado as batidas. Quando chegou lá, parou. Havia algo estranho no ar, algo denso e sufocante. Olhou para a lateral do caminhão e, com horror, viu marcas de mãos. Mãos esqueléticas e magras, marcadas na sujeira do veículo, como se alguém ou algo tivesse tentado se agarrar a ele enquanto dirigia. Pedro deu um passo para trás, o coração batendo como um tambor em seu peito. Seu instinto gritava para ele voltar para a cabine, mas o medo o mantinha paralisado. De repente, ele ouviu uma voz baixa e arrastada sussurrando na escuridão. Pedro. O caminhoneiro deu um salto, o nome ecoando em sua mente como uma sentença. Ele olhou ao redor freneticamente, mas não havia ninguém ali. A estrada estava vazia, coberta pela névoa, mas ele sabia o que havia ouvido. Seu nome. Alguém estava chamando por ele. O pânico começou a tomar conta de Pedro. Ele correu de volta para a cabine e bateu a porta, ligando o motor com mãos trêmulas. O caminhão avançou novamente pela estrada, mas agora ele estava com os nervos à flor da pele. Cada ruído, cada movimento da névoa parecia estar vivo, observando-o, cercando-o. E então os sussurros voltaram. Pedro, Pedro. Eles vinham de todos os lados, ecoando na cabine como se as próprias paredes falassem. Ele olhou pelos espelhos, mas não havia nada lá. No entanto, a sensação de que não estava mais sozinho era esmagadora. O ar estava pesado, sufocante, e o frio dentro da cabine era insuportável. Pedro. A voz sussurrou de novo, agora mais alta. Ele sentiu uma presença atrás de si, algo frio e aterrorizante. Com o coração na boca, ele olhou pelo retrovisor interno. O que viu o fez gritar. Atrás de si, no banco do passageiro, havia uma figura encapuzada, vestida de preto, com as mãos esqueléticas cruzadas no colo. O rosto estava coberto, mas Pedro sabia que não queria ver o que havia por baixo daquele véu. Ele pisou fundo no acelerador, o caminhão rugindo em desespero. A estrada parecia se estender infinitamente à sua frente, e as sombras ao redor se fechavam cada vez mais, como se o mundo estivesse desaparecendo, restando apenas o caminho dos mortos e Pedro, destinado a encontrar seu fim ali. Pedro avançava pela estrada com o pé cravado no acelerador, o rugido do motor ecoando na vastidão da noite. O caminho dos mortos parecia interminável, estendendo-se à sua frente como uma faixa escura e sem fim. Cada quilômetro percorrido trazia a sensação crescente de que ele estava sendo observado, como se as figuras que antes apenas caminhavam ao lado da estrada, agora estivessem em todos os lugares, espreitando dos recônditos da névoa. O frio dentro da cabine continuava a aumentar, e Pedro, ainda trêmulo pelo que vira no banco de passageiro, mal conseguia pensar com clareza. As mãos agarravam o volante com força, os nós dos dedos brancos. Ele sentia o suor frio escorrer por sua testa, apesar do ar gélido que parecia emanar da própria estrada. A figura encapuzada havia desaparecido. Ele olhou mais uma vez pelo retrovisor, forçando-se a acreditar que tudo não passara de uma alucinação provocada pelo cansaço. Talvez estivesse exausto demais para continuar dirigindo, talvez estivesse perdendo a noção da realidade. Mas por mais que tentasse se convencer disso, a sensação de uma presença sinistra dentro da cabine não desaparecia. A cada quilômetro, os sussurros voltavam. Pedro. Aquela voz baixa e arrastada parecia vir de dentro das paredes da cabine, ecoando como um lamento distante, uma melodia sombria que fazia seu coração acelerar. Ele se remexeu no assento, lutando para se concentrar na estrada à frente. Mas a cada novo sussurro, a estrada parecia se fechar ao seu redor, como se a própria escuridão estivesse viva, estendendo seus braços invisíveis para envolvê-lo. Pedro. Dessa vez a voz parecia mais próxima, mais insistente. Pedro sentiu um arrepio subir pela espinha, seus músculos tensos como cordas prestes a se romper. Algo estava terrivelmente errado. Ele sabia, com uma certeza visceral, que não estava mais sozinho naquela estrada. Desesperado para escapar, Pedro começou a pensar nas palavras que os antigos contavam sobre o caminho dos mortos. Diziam que aqueles que viajavam por ali à noite eram acompanhados pelos espíritos dos mortos, almas perdidas que não encontraram descanso. Eles seguiam os vivos, atraídos pela vida que não podiam mais ter, ansiando por levá-los consigo. Era uma estrada marcada pela morte,
uma rota de tristeza e luto. Ele sempre rira dessas histórias. Mas agora, com o frio gélido corroendo seus ossos e a voz dos mortos sussurrando em seus ouvidos, Pedro começava a acreditar que talvez houvesse alguma verdade nelas. Enquanto essas ideias o assombravam, ele começou a ouvir algo diferente. Um som distante, como o tilintar de sinos, ecoava ao longe. Olhando adiante, ele viu uma luz fraca perfurando a névoa. Um alívio momentâneo tomou conta de Pedro. Talvez fosse uma casa, um vilarejo, algum lugar onde ele pudesse parar e descansar. Conforme se aproximava, a luz ficava mais forte, e Pedro percebeu que vinha de uma pequena capela à beira da estrada. A estrutura antiga e desbotada era pouco mais que um amontoado de pedras gastas, mas era um sinal de civilização. Ele respirou fundo e decidiu parar o caminhão ao lado da capela. Talvez ali ele pudesse encontrar algum abrigo, um momento de paz para clarear sua mente. Desceu do caminhão com as pernas trêmulas e se aproximou da capela. A névoa parecia recuar à medida que ele avançava, mas ainda pairava no ar, densa e úmida. O sino na torre balançava levemente com o vento, emitindo aquele som lúgubre e quase hipnótico. Pedro empurrou a porta da capela e entrou. O interior estava escuro, iluminado apenas por velas gastas e mal posicionadas em candelabros enferrujados. O cheiro de cera derretida misturava-se ao de mofo e madeira antiga. No altar, havia uma cruz de madeira, e diante dela, uma figura encapuzada ajoelhada, aparentemente rezando. Pedro parou, congelado. Seu instinto gritou para ele sair dali, mas algo prendia no lugar, uma força invisível que não o deixava desviar o olhar da figura à frente. A figura ergueu a cabeça lentamente, e Pedro sentiu o ar ser sugado de seus pulmões. O encapuzado virou-se, revelando o rosto oculto pela sombra do manto. Não havia olhos, apenas órbitas vazias que pareciam penetrar na alma de Pedro. A voz voltou, mais alta e mais clara do que nunca. Pedro. Era a mesma voz que ele ouvira dentro do caminhão. O mesmo sussurro, o mesmo lamento. Mas agora não vinha de algum lugar distante. Vinha diretamente da figura à sua frente. O caminhoneiro deu um passo para trás, mas antes que pudesse se mover novamente, a figura levantou-se com um movimento lento e deliberado. Pedro tentou correr, mas sentiu suas pernas pesadas, como se estivessem presas ao chão. Seu coração martelava em seu peito, e o terror enchia sua mente com pensamentos desesperados. A figura encapuzada avançou em sua direção, os passos ecoando pelo chão de pedra da capela. Pedro tentou gritar, mas sua voz parecia ter sido arrancada de sua garganta. Ele estava preso ali, impotente, enquanto a morte se aproximava. Quando a figura finalmente parou diante dele, uma mão esquelética emergiu do manto, fria como gelo, e pousou sobre o ombro de Pedro. O toque fez com que ele sentisse uma onda de frio atravessar seu corpo, e uma dor intensa pulsar em seu peito. De repente, tudo ao redor começou a girar. A capela, a figura, o som dos sinos, tudo se fundiu em um turbilhão de sombras e luzes, e Pedro sentiu que estava sendo puxado para um lugar muito além daquele que conhecia. Ele piscou os olhos, e então estava de volta no caminhão. Ofegante, Pedro olhou ao redor. A estrada estava escura e deserta como antes. Não havia capela, nem figura encapuzada. Tudo parecia ter sido apenas um pesadelo. Mas a dor em seu peito continuava latejando, e ele ainda sentia o toque frio daquela mão esquelética em seu ombro. Sem pensar duas vezes, ele ligou o caminhão e acelerou pela estrada. Precisava sair dali, fugir de qualquer maneira. O caminho dos mortos já havia levado muitas almas, e ele sabia que agora era sua vez. Conforme avançava pela estrada, os sussurros voltaram, mas desta vez não apenas chamavam seu nome. Agora eram mais altos, mais desesperados, como se as vozes dos mortos estivessem exigindo algo. Pedro olhou pelo retrovisor e viu as figuras fantasmagóricas correndo ao lado do caminhão, como sombras que se alongavam e se distorciam na névoa. A estrada parecia viva, puxando para dentro, consumindo aos poucos. O caminho dos mortos não era apenas uma estrada, era um portal para o outro lado, e Pedro agora estava cruzando a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ele sabia que não haveria volta. A última coisa que Pedro ouviu antes de ser tragado pela escuridão foi o som do sino da capela, ecoando uma última vez. O caminho dos mortos havia reivindicado mais uma alma.